É que Jesus é que nos ensinou que a fé sem obras é morta. Ele ensinou no Evangelho todo, não como uma frase, a fé sem obras é morta. Não como a frase, mas com histórias e histórias e demonstrações sobre o que era a crença falsa e o que era a fé verdadeira. O publicano vai orar batendo no peito, chorando, pedindo perdão. Jesus disse: olha, essa é a fé verdadeira. O fariseu vai orar cheio de alta exaltação, eu sou melhor, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus disse: essa é uma crença inócua. Isso é só um combo religioso que não leva a nada. Mas esse outro aqui, esse pecador quebrantado, vai descer para casa justificado e perdoado. Essa é a verdadeira fé. Ele contou várias histórias. Um homem caído, Lucas 10. O sacerdote passa por cima, o levita pula, finge que não vê, ninguém vê, a religião não vê, as crenças não enxergam a dor humana. Aí passa um samaritano, que não tem crenças organizadas, cujas doutrinas eram consideradas heréticas. É tudo isso, cuja história era não recomendada, que não tinha pedigree de acordo com as exigências genéticas arianas dos sionistas religiosos dos dias de Jesus, que glorificavam o templo, a cidade de Jerusalém, as pedras, as construções, a herança de Abraão, tudo isso para o que Jesus não deu importância. E isso eram crenças, mas que Jesus não tratou como fé. Ele passou por cima desse pessoal, dizendo: olha, se vocês não crerem, todos vocês igualmente se perecerão. Se não houver o sinal do arrependimento, da metanoia, todos vocês perecerão. A coerência do Novo Testamento é essa. Paulo não diz em lugar nenhum: a fé sem obras é morta, mas ele diz em cartas inteiras que a fé tem que se fazer seguir de obediência, de atitude, de comportamento, de concreções. E é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que faz essa fórmula. Quando ele diz: mostra-me a tua fé, o que você chama de fé, que na realidade são só as suas crenças, sem a prática das obras do Evangelho, do amor, da misericórdia, da justiça, da fidelidade, do domínio próprio, da longanimidade. Mostra-me essa tua fé sem obras, sem nada disso, que é o que decorre da verdadeira fé, que é o fruto da presença da fé segundo o Espírito de Deus em nós. E eu, sem falar de fé, sem conversa de fé, sem expressões de fé, te demonstrarei qual é a minha fé pela prática da minha vida. Mostra-me a tua fé sem obras. E eu, através da coerência da minha vida, te mostrarei a minha fé. Por quê? Porque a fé sem obras, sem a virtude da prática, o que dá significado à fé é a virtude, que produz boas obras, que produz os feitos da fé, o fruto da fé. A virtude da fé é a concreção, é a demonstração, é a praticabilidade da confissão do coração, da boca e da vida. Tem que ganhar concreção. Como Paulo diz, nós somos salvos pela fé para a obediência por fé no mundo. Bom, em Hebreus 11:1, é o texto clássico, está descrita a fé na perspectiva quase natural.
embora as pessoas listadas em Hebreus 11, naquele capítulo sobre fé, que começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, a sequência das pessoas que viveram pela fé, tem gente que viveu com aquela fé com consciência espiritual, outros viveram aquela fé como uma previsão, como Noé, que foi certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ele intuiu, teve a certeza, ouviu a voz de Deus sobre o dilúvio e fez a arca. Mas há outros que viveram aquela fé de outro modo, que tiveram coragem de, na sua fraqueza, enfrentar o mais forte, de, com um exército menor, porém com confiança de que Deus não os deixaria sozinhos na sua fraqueza, vencer o exército maior, fizeram feitos extraordinários, derrubaram o que não era derrubável, brocharam o imbrochável, fizeram o que humanamente não se conseguiria fazer. Tem uma quantidade enorme de exemplos. Então, basicamente falando, bem basicamente falando, a fé é isto. Eu conheço ateus que têm essa fé, não projetada para a dimensão espiritual, mas pelo menos no nível do horizonte imediato, são pessoas que, mesmo dizendo eu não creio em nada espiritual, não creio que eu vou receber nenhuma ajuda de Deus e de anjos e de nenhuma dimensão, mas eu creio em mim. Eu creio, eu tenho certeza de que as coisas que eu estou desejando, planejando e pelas quais eu trabalho diligentemente vão se materializar. E eu tenho convicção de que as coisas que eu imagino, mas que ainda não existem, vão acontecer, porque eu vou trabalhar para realizá-las, produzi-las, para tirá-las do nada para a existência. E é assim que, no mundo inteiro, pessoas que realizam feitos impensáveis são. Se você for fazer uma anamnese psicológica com eles, você vai ver que o traço principal das características dessas pessoas, independentemente de espiritualidade, é que elas carregam convicção ou certeza de coisas que elas projetam, que elas creem ser possíveis, e também elas carregam a convicção de fatos que não foram ainda evidenciados, nem materializados, mas elas na mente, na imaginação, sabem que aquilo é possível, trabalham para fazer acontecer e fazem acontecer. Ora, esse é um fenômeno que se realiza até sem dimensão espiritual. Eu tenho dito muitas vezes que um ateu com bom ânimo e com projeções de perspectiva esperançosa para a vida, vai se dar infinitamente melhor na existência do que um crente negativo, pessimista, vacilante, claudicante, duvidoso, cheio de mudanças mentais, não sabe se é ou se não é, se vai por aqui ou se vai por ali. E cada coisa que ele ouve, ele acha que é verdade e não pensa nada, vive num estado de conflito e choque contraditórios, em clashes esquizofrênicos da mente, não produzem nada. Um ateu diligente é melhor do que um crente vacilante, mas muito melhor para o mundo, para o resultado final da vida. No que diz respeito ao que vai deixar, não de legado, mas de herança para muita gente. Porque quem não tem nada para deixar de herança, deve deixar legados, mesmo que tenha o que deixar como herança agora.
Quem não tem herança tem que ter legado, tem que deixar o que construiu de maneira abstrata, porém visivelmente perceptível nos passos do seu comportamento, olhado e discernido pelos parentes, pelos cônjuges, pelos filhos, pelos amigos. Muitas vezes a gente vê a pessoa partiu na sua pobreza, não deixou nada físico, mas deixou um legado infinito para quem quer que tenha vivido com aquela pessoa.